Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Mediação e Conciliação de Conflitos. Meu nome é Carolina, sou a professora responsável por esse conteúdo. Seguimos no nosso módulo 1, que é o Sistema Multiportas de Solução de Conflitos. Sistema multiportas por quê? Porque, como a gente falou na última aula, existem várias maneiras de solucionar conflito. Então, eu posso solucionar conflito através de mediação, de conciliação, de arbitragem, de justiça restaurativa, de poder judicional tradicional, tá? Só que nessa aula agora, que é na nossa unidade 2, a gente vai falar dos meios de solução de conflitos em espécie. Já falamos um pouco do conceito de mediação, conciliação, justiça restaurativa, na hora que eu expliquei lá, né, quais eram as diferenças e as intervenções que o terceiro faz para ajudar a resolver conflito. Mas nessa aula a gente aprofunda um pouco mais, né, encontra aí as principais diferenças e semelhanças entre essas maneiras de lidar com o conflito. E a gente começa indo para o Código de Processo Civil, né? Porque vocês devem recordar também que nós falamos que 2015 foi um ano muito importante na mediação. Por quê? Porque nós tivemos duas leis aprovadas. O Código de Processo Civil e a Lei de Mediação. Quer dizer, né, gente? A gente teve várias leis aprovadas, duas leis que nos interessam para a nossa disciplina. E esse Código de Processo Civil vai dizer, ó, tem que ser fase processual mediação. E, além disso, a lei de mediação vai estipular de maneira bem detalhada como acontece a mediação dentro do Poder Judiciário, quer dizer, dá mais detalhes. Então, o CPC já dá o geral, a lei de mediação vai no específico. E, além disso, a lei de mediação vai dizer, existe possibilidade de mediação extrajudicial, existe possibilidade de mediação com a administração pública. Então, vai mais detalhadamente ainda, tá? E as principais diferenças entre mediação e conciliação estão previstas no próprio Código de Processo Civil, no artigo 165. Então, aqui eu botei o parágrafo 2º e o parágrafo 3º desse inciso, porque ele vai dizer quando que eu devo utilizar mediação e quando eu devo utilizar conciliação. Olha o que fala o parágrafo 2º desse artigo. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio. Olha que interessante esses dois conceitos. Conciliação. As partes decidem, mas o conciliador sugere. Ele pode sugerir, decisão é das partes. E por que a gente fala em casos em que não houver vínculo anterior entre as partes? Significa que não tem muito cargo emocional envolvida nisso. Por quê? Quando eu digo não há vínculo anterior entre as partes, eu estou dizendo o que uniu as partes muitas vezes é o conflito em si. Então, sei lá, teve uma batida de trânsito. As pessoas nem se conheciam. Elas entraram em conflito? Entraram. Elas estão discutindo quem vai pagar o quê para quem. Né? Só que tem questão emocional envolvida? Pode até ter, né? Questões emocionais, porque a pessoa, de repente, por causa dessa batida de carro, perdeu alguma coisa que era importante para a vida dela, deixou de participar disso, deixou de participar, sei lá, de uma apresentação de filho, enfim, pode ter uma série de consequências emotivas. Mas, como regra, é mais uma questão que não envolve tanta emoção. Claro que a pessoa pode ter ficado braba, provavelmente ficou. Mas é um fato que envolve bem material, né? O que foi perdido e tal. Claro, tô falando de uma batida simples, né? Que ninguém morreu e tudo mais. Então, não tem muita coisa emocional para discutir. Ele é um conflito, entre aspas, mais simples. Por que eu falo entre aspas? Porque, né, o que é simples e complexo é muito cada caso. Mas, assim, em tese, é mais simples porque não tem toda essa carga emocional. O que uniu as partes foi aquele conflito. Então, é uma coisa, em tese, mais fácil de resolver. Em tese, tá? Então, nesse caso, a gente utiliza a conciliação e o conciliador vai lá e vai sugerir alguma coisa. E as partes decidem se querem ou não querem, tá? Já na mediação, o mediador, ele vai atuar preferencialmente quando houver vínculo anterior entre as partes. Ou seja, é um conflito que se perpetua ao longo do tempo. Você lembra lá do conceito de escalada de conflito? Muitas vezes o conflito que chega para o Poder Judiciário é só o divórcio, se eu estou falando questão familiar. Mas tem todo um histórico do porquê que as pessoas chegaram nesse momento. Então teve aquela escalada, teve aquele monte de coisa. Não que nós iremos discutir esse monte de coisa na mediação, mas isso existe. Muitas vezes as pessoas falam sobre isso, né? Então, o mediador, ele tem que ser, né? Tem que ter esse conhecimento maior, porque tem uma carga emotiva que muitas vezes pode vir à tona dentro de uma mediação. E ele tem que atuar, olha lá, está em amarelo, de modo que eles possam, pelo reestabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então, o que a lei está nos dizendo?
que o mediador não pode sugerir nada. Ele vai atuar para ajudar as pessoas a restabelecer o diálogo. Então, é mais difícil fazer a mediação? Sem a menor sombra de dúvida. Trabalhar como mediador é mais complexo do que trabalhar como conciliador. Por quê? Porque você não pode sugerir nada, você vai ajudar as partes a que elas encontrem a solução. E você não pode manipular elas para elas terem a ideia, né? Você tem que ajudar com que as partes verdadeiramente tenham a ideia para solucionar o conflito. Porque a gente sai do pressuposto que, assim, quem são as pessoas que mais têm chance de encontrar uma solução boa? As próprias partes. Essa que é a tendência. As próprias partes terem essa solução. Porque são elas que conhecem de maneira detalhada o conflito. Não é mesmo? Quem é que está em conflito? Elas. Quem é que tem a maior chance de encontrar uma solução para resolver aquele conflito que elas estão? Elas mesmas. Mas elas não conseguem fazer sozinha. Porque se ela conseguisse fazer sozinha, ela tinha resolvido lá de maneira direta, através da negociação. Ela precisa da ajuda de um terceiro. E aí que entra o mediador, tá? Então, as principais diferenças entre mediação e conciliação estão previstas no artigo 165. Justamente pela mediação requerer técnicas mais detalhadas e mais complexas para fazer do que a conciliação, é muito comum, né, que a gente tenha aqui, toda pessoa, quando ela faz o curso de mediação, ela também faz o curso de conciliação. Mas nem todo conciliador é mediador. Então, o curso de conciliação, ele costuma ter pré-requisitos mais simples, se comparado com o curso de mediador. Por isso que, na prática, hoje em dia, todo mundo está trabalhando mais com mediação, porque quem faz mediação pode também fazer conciliação. A recíproca não é verdadeira, tá? Vou falar um pouquinho da mediação extrajudicial, que está prevista aí não no Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil trata de questões judiciais, né? Mas está prevista na Lei de Mediação, que é a Lei 13.140. Como é que funciona essa mediação extrajudicial? E, se me permitam voltar só uns conceitozinhos, né? Então, a mediação judicial, ela é feita dentro do Sejusc. E essa mediação pode ser feita como fase processual, que é um Sejusc processual, também denominado Sejusc Pro, né? Que é uma fase processual que o juiz manda o processo para o Sejusc, e lá no Sejusc é feito todo o procedimento de mediação. Se as partes encontrarem um acordo, isso volta para a mão do juiz, o juiz homologa e processo solucionado. Se por acaso as partes não encontrarem uma solução, o processo segue o seu curso de acordo com o que está previsto no Código de Processo Civil. A gente vai para a instrução processual e depois o juiz vai julgar. E até por isso que o juiz não vai fazer a mediação, porque as partes muitas vezes falam coisas muito sérias na mediação e depois elas não conseguem chegar num acordo. Se elas não chegam no acordo, a mediação judicial restou infrutífera, ou seja, não conseguiu ir adiante. E aí, o caso tem que ser julgado por alguém que não tenha participado dessa audiência de mediação. Porque senão, não vai para frente, vocês entendem? Imagina, você está em conflito com uma pessoa, você senta na frente dela para conversar e um juiz te olhando, tu sabendo que se tu não encontrar uma solução com a pessoa, quem vai julgar é aquele juiz. Ora, tu já vai entrar quase quieto, né? Porque vai que eu fale alguma coisa, se o juiz anote, depois eu perco o processo. Então, precisa ser esse mediador para fazer. Se por acaso não der certo, nós simplesmente vamos falar para o juiz. Não foi possível. E aí, se não foi possível, vida que segue, se o juiz não sabe o que aconteceu na mediação, tá? Mas tudo isso é mediação judicial. Previsão no Código de Processo Civil, no CPC, e detalhamento na Lei de Mediação. Outra coisa é mediação extrajudicial, que está prevista na Lei de Mediação, pode ser feita em câmara privada. Qualquer um, né, pode criar uma câmara privada, e eu falo por quê? Porque isso é um negócio, né? Tu cria câmara privada para fazer mediação. Claro que, como qualquer negócio, como prestador de serviço, você tem que prestar um serviço bom, porque senão você vai acabar falindo, né? Então, o que é prestar um serviço bom dentro da área de mediação? As pessoas chegarem com o conflito delas e saírem satisfeitas que fizeram um bom diálogo, uma boa conversa e ficarem tranquilas com aquela decisão. Você conseguiu ajudar eles a encontrarem uma solução, né? Isso é prestar um bom serviço, né? Mas qualquer pessoa pode criar uma câmara de mediação, e aí se vai continuar no ar, assim, no sentido de vai dar certo ou não, são outros 500, né? Mas poder criar, pode, tá? E como é que vai se dar a mediação extrajudicial? Então, primeiro, a gente tem que convidar a parte a participar da mediação. Vejam bem a expressão convite para a participação. Ninguém é intimado para ir numa mediação extrajudicial. A gente convida, a pessoa vai se ela quer, se ela tem interesse, tá? Diferentemente da mediação judicial, que acontece como fase processual. Lá na mediação judicial, é uma fase, se a pessoa não for e não apresentar justificativas estabelecidas no Código de Processo Civil, ela pode ter uma multa por não ter ido.
Tá? Então, ninguém é obrigado a ficar na mediação, mas se um juiz determinar a convocação para ir, ela é obrigada a ir, ela não é obrigada a ficar, mas ela tem que ir para ver se vai querer ou não participar. Tá? As partes na mediação extrajudicial, elas verificam o interesse em participar da mediação. Se tiver, elas podem ir. Se não, não vai ter nada que obrigue elas a ir. Por isso, é um convite que está escrito na lei, pode ser feito por qualquer meio de comunicação, né? Então, pode ser até por mensagem de WhatsApp, desde que nós tenhamos ciência de que a outra parte, de fato, recebeu isso, tá? E tem que ter o que vai ser tratado, né? O escopo da negociação, a data e o local da primeira reunião, tá? Se a parte não aparecer, a gente vai entender a recusa ao convite. Né? Se ele não for respondido dentro do prazo de 30 dias, a gente vai dizer, olha, a parte recusou o convite. E por que isso é importante? Porque quando eu vou numa câmara de mediação extrajudicial e a gente convida outra pessoa para participar e outra pessoa não quer, a câmara pode dar uma certidão, pode dar não, deve dar uma certidão dizendo, olha, tentou-se fazer a mediação, a parte não compareceu. E esse documento, ele pode ser utilizado num processo judicial, que a parte entra, e aí ela diz, olha, não vamos ter a fase processual da mediação, o juiz não precisa mandar para o Sejusc, porque nós já tentamos fazer isso fora do processo e a parte não teve interesse. Então, não precisa ter essa fase processual. Então, por isso que é muito importante ser uma câmara consolidada de mediação, séria, e esse documento, né, vai ter esse respaldo jurídico, tá? E as partes, elas podem colocar no contrato, em qualquer contrato, uma cláusula de mediação dizendo que elas querem passar pela mediação. Só que essa cláusula tem uma série de regras que estão previstas lá no artigo 22. Tá? Então, o contrato, ele pode ter cláusula de mediação. Essa mediação extrajudicial, ela tem que seguir um dos princípios fundamentais, e aqui é mais importante do que nunca da mediação, que é a confidencialidade. Tá? Isso não pode sair da nossa mente. Tudo que for falado na mediação é confidencial. Tanto é que nem num processo judicial, num processo arbitral, pode ser revelado aquilo que foi conversado na mediação, tá? A menos, é claro, que as partes, de maneira expressa, digam, pode ser falado. Bom, aí se as partes autorizam isso, aí tudo bem, mas só se as duas partes autorizarem, é uma exceção à regra, porque senão tudo é confidencial. E a gente tem que dar essa garantia, porque senão as partes não vão começar a conversar, porque sabem que se não der certo, aquilo pode ser usado contra elas. Sabe aquelas máximas que a gente vê em filme? Tudo pode ser usado contra você no tribunal, né? Então, é isso que a mediação não quer. Então, fique tranquila, nada vai ser usado contra você no tribunal. É justamente o contrário que às vezes a gente vê em filme, né? Em filme, claro, de Hollywood, em outras circunstâncias. Mas essa frase, pensem lá, lembra de filme? Tudo pode ser usado contra você no tribunal. Aqui não, nada pode ser usado contra você. Nada, tá? Por quê? Não der certo, a gente simplesmente vai colocar no papel que foi infrutífero, tá? Nós temos uma única exceção a essa regra. Quer dizer, duas, né? Essa daqui que eu falei quando as pessoas abrem mão, mas tem uma regra prevista na própria lei de mediação. Se nós tivermos a ocorrência de crime de ação penal pública. Então, imaginem os senhores, no meio de uma mediação, uma criatura pega uma arma e mata a outra. Provavelmente ela vai matar todo mundo da sala, né? Porque ela não vai querer que tenha um monte de testemunha. Mas suponhamos que ela mate só uma das partes. Você, como mediador, se conseguir sair vivo disso daí, você vai poder testemunhar para dizer, ó, foi ele que matou e eu vi tudo? Claro que sim. Aí, nesse caso, por quê? Porque é um crime que foi cometido ali, é um crime de ação penal pública, né? Aí é uma exceção prevista na própria lei de mediação. Mas é tudo confidencial desde que não se cometa um crime. Aí, se cometer um crime, você pode sim, não só pode como deve, né, testemunhar, tá? E interessante da mediação extrajudicial que nós vamos dialogar com as partes. E nós podemos fazer sessão privada com cada uma das partes. Então, nós podemos conversar de maneira individualizada com as partes. E por que o mediador faz isso? Porque muitas vezes ele verifica que a parte não está compreendendo tudo que a outra está falando, ou de repente que ele tem alguma coisa que ele não quer falar na frente da outra parte, mas que às vezes é importante para ele falar. Então, nós podemos conversar de maneira individualizada. Só que nesse caso, quando a gente conversa de maneira individualizada com as partes, até mesmo aquilo que foi falado de maneira individualizada com as partes, segue a lógica da confidencialidade. Então, eu falei com uma pessoa individualmente, eu não posso contar para o outro o que eu falei, né, individualmente, a menos que a parte entre na exceção que ela autorize a fala. Aí tudo bem. Se não, segue a lógica da confidencialidade, tá?
Nos cartórios, né, mediação cartorária extrajudicial, conforme o provimento 149 de 2023. Quem pode participar de mediação nos cartórios? Qualquer pessoa natural que seja absolutamente capaz, tá? Podendo ser representada aí por procurador devidamente constituído. Então, é plenamente possível que os cartórios tenham uma câmara de mediação. Assim como eu posso criar uma câmara de mediação privada, né? Vou lá, alugo uma sala e faço a câmara de mediação, eu também posso ter isto dentro dos cartórios. E falo para vocês, gente, tem muito cartório que ainda não implementou, então para vocês que estão fazendo, né, o tecnólogo cartorário, de estudos jurídicos cartorários, saibam que existe essa demanda reprimida dos cartórios, porque fazendo a mediação no cartório tem uma certa facilidade. Então, nos cartórios que oferecerem isso, a tendência é eles saírem, vamos dizer assim, na frente se comparado com as câmaras privadas de mediação, tá? Porque a lei vai dar algumas facilidades a partir desse provimento, tá? Quem pode participar na mediação? Então, já tinha falado aqui, né? Qualquer pessoa natural absolutamente capaz, mas vai além, vai dizer qualquer pessoa jurídica e o empresário individual e os entes despersonalizados, desde que a lei confira capacidade postulatória. Tá? Isso aí é bem questão de processo civil, mas essas são as pessoas que podem participar de mediação. E na mediação, nós podemos ter a presença de um advogado? Claro que podemos ter a presença de um advogado, tá? As partes podem ser assistidas por advogados ou por defensores públicos. Claro que tem que ter instrumentos de procuração para isso, tá? Só que tem uma questão. Sempre que uma das partes comparecer com um advogado, a gente tem que procurar o advogado da outra parte também. Porque senão a gente vai entender que não tem paridade de armas, né? Porque um pode se sentir pior, enfim, um tem advogado e outro não. E aí, claro que a gente fala advogados, mas nós temos as defensorias públicas também para atuar como advogado daqueles que não tenham, eventualmente, condições de pagar advogado particular. O que pode ser levado para mediação? Direitos disponíveis e os indisponíveis que admitam transação. Isso é importante. Tudo que é disponível. E se for indisponível, que admita a transação. Então, por exemplo, posso discutir os bens do divórcio do casal na mediação? Claro que sim, é disponível. Posso discutir os alimentos das crianças? Sim. Por quê? Porque o alimento da criança é algo indisponível. Ela tem direito a isso. Mas admite transação. Há uma possibilidade de negociação. De repente, um está dizendo, olha, a criança está precisando de R$500 e o outro está dizendo, olha, eu só posso pagar 400. Quem sabe eles conseguem chegar num bom termo aí de 450? Não sei. Porque também uma matemática nunca é assim tão simples, né? Vamos dividir o prejuízo. Não é assim que funciona quando a gente fala em alimentos de filho, então tem que ter um cuidado muito grande. Mas assim, a título de exemplo, tá? Então, se é indisponível, mas admita a transação, sem problema nenhum. O que eu não posso discutir? Se for indisponível, que não admita a transação. Então, por exemplo, fui casada e durante a constância do casamento, eu e meu marido adotamos uma criança. Então, passamos a ser pai e mãe, né? Pela adoção. Num determinado momento, a gente resolve se divorciar. Aí nós vamos e resolvemos fazer uma mediação. Aí ele começa a reclamar que não quer pagar pensão e tal. E aí eu digo, mas tu nem é pai direito. Aí ele olha e diz, é mesmo, nem sou pai direito, então quero que tire o meu nome da certidão de registro dessa criança. Porque desisti da adoção, não quero mais ser pai. Adotei, agora quero desadotar. Pode? Aí a mãe olha e diz, é isso mesmo, melhor. Pergunta aos senhores, isso pode? De jeito nenhum. Por quê? Porque não existe desadoção, não existe essa expressão, né? Até um professor de português ia ficar bravo comigo, que eu acabei de criar um vocábulo, né? Não existe isso, tá, gente? Não existe desadotar, não tem. Uma vez filho é. Filho é filho, ponto. Né? Não tem deixar de ser filho, tá? Então, o que eu tenho? Eu não posso discutir isso. Mas os dois querem, os dois até podem querer. Mas isso é um direito indisponível que não admite transação, então não pode ser transacionado. Claro que daí a gente vê que quando a gente fala em mediador, o mediador ele é obrigado, por exemplo, a ser formado numa faculdade de direito ou ter conhecimentos jurídicos? Não, a lei vai dizer que o mediador, ele é a pessoa que tem curso superior, né? O mediador judicial é no mínimo 2 anos e que passou pelo curso. Na prática, normalmente quem está trabalhando com isso? Pessoas que têm conhecimentos mínimos da área jurídica, porque tu tem que saber disso, o que é disponível, o que não é disponível, o que não é indisponível e se admite ou não transação, tá? Então, vai dizer, olha, eu posso fazer mediação e conciliação com disponíveis, com indisponíveis que admitam transação, mas
Os indisponíveis, desde que transigíveis, né, ou seja, admitam transação, tem que homologar em juízo. Então, estou fazendo a mediação no cartório. Estou fazendo a mediação extrajudicial. Se estou falando, se o acordo versa só sobre direitos disponíveis, não precisa pedir homologação. Se o acordo versar sobre direitos indisponíveis que admitam transação, isso tem que passar pela mão de um juiz, tem que ser homologado. E se versar sobre direitos indisponíveis que não admitam transação, nem pode ir adiante. Nós nem poderíamos ter termo de acordo, porque é um erro gravíssimo, tá? Porque não pode ser objeto da mediação. Agora, uma diferença da mediação em cartório para a mediação da câmara privada. É justamente quando envolve direito indisponíveis, sempre que admitam transação, porque se não admitirem transação, nem mediação eu posso fazer, tá certo, gente? Então, quando versa sobre o direito indisponível que admita transação, o cartório encaminha ao juiz competente o termo de conciliação ou de mediação e os documentos utilizados no procedimento. E, em caso de homologação, ele entrega o termo homologado diretamente para as partes. Aí você vai dizer, mas professora, o que isso tem de diferença? Isso aí é um mundo de diferença. Explico melhor. Na câmara privada, eu faço lá uma mediação. No final, a gente vai fazer um termo. Esse termo feito na câmara privada, se envolver direito indisponível, que admite a transação, as partes têm que providenciar a homologação judicial. Não vai ser a câmara que vai fazer isso. Então, você passa um trabalho para as partes. Agora, se eu estou fazendo dentro do cartório, esse trabalho da homologação é do cartório. E o cartório já vai entregar homologado para as partes. Então, as pessoas que querem fazer mediação extrajudicial para agilizar, para ser rápido o negócio, se elas souberem dessa diferença, qual é a tendência? Elas procurarem uma câmara privada ou uma câmara dentro de um cartorário? Provavelmente uma câmara envolvendo os cartórios, né? Mas posso ter câmara privada? Claro que posso, não tem problema nenhum. Mas eu tenho uma facilidade que o provimento 149 de 2023 do CNJ vai apresentar para as câmaras dentro dos cartórios, tá? Isso é importante. E agora falando um pouquinho da mediação judicial, que é importante a gente saber. O artigo 334 do CPC é um artigo um pouquinho longo. Sugiro fortemente a todos vocês que abram e ponham aí no Google Código de Processo Civil, né? E dá uma olhadinha lá no artigo 334, faz uma leitura dele, ele é meio longuinho, mas vale a pena a leitura. Vou destacar aqui os principais pontos, tá? Desse artigo. Ele vai falar em 3 prazos. O prazo 10, 20 e 30. Como assim 10, 20 e 30? São 3 prazos, tá? De 30 dias, de 20 dias e de 10 dias. Qual é a essência disso? A essência é o seguinte, pessoal. A gente tem a mediação. A mediação, ela é feita como fase processual depois do recebimento da demanda e antes da instrução. Então, como é que funciona? Processo judicial, petição inicial, vai para um juiz. O juiz olha e diz, ok, petição inicial está conforme o que determina a lei, tá? Feito isso, ele vai mandar o caso para o Sejusc, para acontecer a mediação dentro do Sejusc, na salinha do Sejusc, tá? E aí, a outra parte tem que ficar ciente disso, né? Essa é a essência. E a outra parte tem que ser avisada. Então, a audiência de mediação, ela tem que ser agendada com no mínimo 30 dias de antecedência. Por quê? Porque a parte tem que ser avisada, que o nome técnico para avisar a parte é citação, tá? Ela tem que ser citada com no mínimo 20 dias de antecedência. Porque se ela não tiver interesse de participar, ela tem que avisar com no mínimo 10 dias de antecedência que ela não quer participar. Então, por isso que é o prazo 30, 20, 10, ou 10, 20, 30. Então, a audiência tem que ser agendada com no mínimo 30 dias de antecedência. A parte tem que ter ciência da existência dessa audiência com no mínimo 20 dias. Porque ele tem 10 dias para dizer se quer ou não participar da mediação. Na verdade, para dizer que não quer participar da mediação. Porque se ele quiser, ele não precisa dizer nada, é só ele ir lá no dia. Pode haver mais de uma sessão de mediação para tratar do mesmo caso. Só que não pode durar mais de 2 meses. É uma fase processual limitada aí, 2 meses. Quando que a audiência não é realizada? Se ambas as partes escrevem não queremos, aí claro que o juiz vai adiante, porque já sabe, né? Ou se o conflito não admite autocomposição. E quando que o conflito não vai admitir autocomposição, gente? Só voltar 2 slides atrás. Quando se tornar algo que é indisponível, que não admite a transação. Aí, nesse caso, não pode ter autocomposição. Por exemplo, vou tratar sobre adoção. Pode? Não, não pode, né? Porque não admite, tá? Então, essa é uma fase processual da mediação que nós temos os mediadores judiciais, então, trabalhando.
Até agora, nós estávamos falando na questão civil, né? Código de Processo Civil, lei de mediação, né? E aí a gente vai fazer dentro desse SEJUSC, gente, ou a mediação ou a conciliação, tá? E aí o que vai diferenciar uma de outra é a atuação do conciliador ou do mediador, né? Se conhece as partes, o conflito é anterior ou não é, se vai sugerir, se não vai, tá? Conforme ali o nosso primeiro slide da aula de hoje. Agora eu vou dar uma guinada na aula, dá 180 de rota. Eu vou falar sobre justiça restaurativa. Por quê que eu estou dizendo que muda tudo? Porque agora eu estou falando em aspecto penal. Eu saí de conflitos cíveis, da família, né, de conflitos territoriais, saí de tudo isso. Agora eu fui para crime, eu fui para outra área, direito penal, tá? Então, justiça restaurativa, ela é um mecanismo para resolver conflitos penais. Só que aqui nós temos uma diferença brutal comparada com a mediação e conciliação. Porque lá na mediação e na conciliação, no aspecto civil, o acordo entre as partes, homologado pelo juiz, resolve o conflito. Resolve, às vezes, 100% do conflito. E o processo é arquivado. Homologa aquilo, é arquivado e acabou. Na seara penal, não é bem assim. Não é possível a gente pensar, não, uma parte matou a outra, então deixa a quem matou conversar com o familiar, com a mãe, com o filho daquele que morreu, e aí eles fazem um acordo e aí o processo encerra. Isso é simplesmente impensado, tá? Então, quando a gente fala em acordo dentro da seara criminal, não irá substituir o processo tradicional. É algo complementar. Tudo bem, pessoal? Repito, porque isso é muito importante. Mediação e conciliação, aspectos cíveis. Um acordo no cível pode extinguir o processo, acaba tudo. Justiça restaurativa, nós estamos falando na esfera penal. Um acordo entre as partes não irá acabar com o processo tradicional. Ele é algo complementar, ele não substitui, né? Porque senão, daqui a pouco nós estamos falando que eu pago um valor para outra pessoa e aí a pessoa, eu fico livre por causa disso. Aí nós temos uma inversão total de tudo e mais um pouco que a gente poderia trabalhar dentro do direito penal, tá? Então não é isso, certo? O que é essa justiça restaurativa? É um sistema baseado em valores que aplica técnicas capazes de gerar reflexão sobre eventos danosos e as respectivas consequências, tá? Então, olha aqui, justiça restaurativa, olha esse nome, restauração. O que é restaurar? Esquece conceito de direito, vamos para restauração, pegar no dicionário. Ou, melhor, faríamos uma analogia com a restauração de quadro. Tem pessoas que são restauradores, que trabalham com restaurar obra de arte. Vamos pensar o cara que trabalha com isso dentro de quadro. Então, um quadro famoso, a Mona Lisa. A Mona Lisa, desde que foi pintada, certamente já passou por restaurações, para que o quadro continue em plena forma, né? Ou continue com o mesmo brilho e tudo mais. Então, o que o restaurador faz? Ele vai trabalhar no detalhe para que aquilo permaneça igual ao dia que ela foi criada. Então, eu vou restaurar, se eventualmente tiver um buraco, alguma coisa, vai refazer, tentando deixar o mais próximo possível ao original. Quanto melhor o restaurador, melhor ele vai fazer esse serviço. A justiça restaurativa também é isso, só que aqui a gente não tem um quadro para restaurar, a gente tem um conflito penal, um crime que aconteceu. Então, o que a gente busca? Em termos ideais, nós queremos restaurar para acabar com todas as consequências desse crime. No mundo ideal, a gente gostaria de voltar um minuto anterior ao crime. Como isso é simplesmente impossível, não tem como eu voltar um minuto anterior para o crime, eu vou pensar e vou dizer assim, olha, tudo o que aconteceu desse crime, todas as consequências advindas desse crime, como é que nós vamos restaurar essas consequências? O que pode ser feito para minimizar ao máximo as consequências negativas disso? Então, dentro da lógica da justiça restaurativa, que pode ser usada para qualquer crime, tem alguns casos que são mais fáceis de restaurar que outros. Pego um exemplo dentro de um mesmo tipo de crime, vamos dizer assim. Um crime de furto, um crime de roubo e um latrocínio. Vou usar o exemplo dos três da justiça restaurativa. Crime de furto. Furtar é subtrair coisa alheia móvel, né? Então, uma pessoa vai lá e pegou algo de alguém. Como é que eu restauro isso? Bom, vou ver as consequências. Normalmente, a consequência vai mais na questão pecuniária, né? Porque você perdeu algo, alguém te pegou aquilo que era seu, então costuma ser uma questão mais pecuniária. É mais fácil da gente restaurar. Por quê? Porque quando eu restauro, é dinheiro envolvido, como regra, né? Porque às vezes aquilo pode ter, aquele bem
pode ter um aspecto emocional envolvido, você ganhou aquilo de uma pessoa que eventualmente já faleceu, enfim, mas como regra, ele é mais fácil porque envolve questão pecuniária. Mais fácil do quê? Mais fácil se comparado ao meu segundo exemplo, que é um crime de roubo. O que é roubo? Subtrair coisa alheia móvel para si, né? Com emprego de violência ou grave ameaça. Então, aqui, poxa, eu já tenho uma complicação. Violência ou grave ameaça. O que isso significa? A pessoa que perdeu, que foi vítima, ela só não teve a questão pecuniária envolvida. Poxa, teve uma violência, teve uma grave ameaça que vai gerar aí, às vezes, vários contornos psicológicos, como também contornos físicos, né? Você pode se machucar e tudo mais. Então, aqui, nós já temos uma restauração mais complexa de fazer essa restauração, porque não é só o dinheiro envolvido, tem vários detalhes aí que são envolvidos. Mas ainda é mais simples comparado ao meu terceiro exemplo, que é o que eu vou dar agora, que é o latrocínio. O que é o latrocínio? Alguém vai lá roubar alguém e depois que rouba, mata a pessoa, né? Que seria o roubo seguido de morte, né? Poxa, porque daí, o latrocínio consumado, não tentado, mas o consumado mesmo, a vítima faleceu, né? Então, quem que nós vamos conseguir restaurar alguma coisa? Com o familiar que está vivo. É mais complexo ainda, porque esse familiar, certamente, o que ele quer? A vida do ente querido, o que é simplesmente impossível. Então, a restauração, ela vai ser mais complexa, vai ser menor, a gente não vai conseguir restaurar muita coisa, né? Então, assim, tô dizendo para vocês, a restauração, no mundo ideal, a gente voltaria como era a vida daquela pessoa, daquela vítima, o momento anterior do crime. Isso não é possível, nós vamos fazer o mais próximo disso. Isso é restauração. Então, nós vamos pensar quais são as técnicas capazes de ajudar com que as pessoas reflitam nas consequências daquele delito e encontrem soluções para minimizar as consequências negativas. Isso vai substituir a cadeia? Não. Isso vai substituir a pena? Não. Isto é complementar. E assim como mediação e conciliação, que requer voluntariedade para participar, justiça restaurativa também. Aí você pode estar perguntando, e isso existe? Ou se existe? Mundo afora existe há muitos anos, desde a década de 70, isso é utilizado. No Brasil, a gente tem uma utilização, as primeiras utilizações a partir de 2002, e desde 2015 nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, 2016, a resolução 225 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta como deve ser aplicada a justiça restaurativa, complementar ao modelo tradicional, tá? Então, a justiça restaurativa, ela vai se preocupar muito com a vítima. E a gente trabalha a lógica da justiça restaurativa com essa janela da disciplina social aí. Vocês analisando, vocês vão ver que tem duas vertentes, né? Apoio embaixo e na perpendicular o controle. Então, qual é a essência aqui? Por que janela? Porque em tese apareceria uma janela daquelas casinhas, né, mais antigas, né, quando a gente desenhava, enfim. Quando crianças, assim, né? A ideia é que lembra uma janela, mas são 4 quadrantes. Vai dizer assim, olha, é uma sociedade em que nós temos um apoio baixo e um controle baixo. É uma sociedade que a gente classifica como negligente. Ninguém está preocupado com ninguém. Ninguém te cobra nada, mas ninguém te ajuda em nada. Uma sociedade em que a disciplina social envolve um baixo controle e um alto apoio, é uma sociedade que a gente vai dizer permissiva. Por quê? Porque eu não exijo muito de você. Mas olha, eu te apoio até não poder mais. O que você precisar, conta comigo, eu tô sempre te ajudando. Te cobro alguma coisa? Te exijo alguma coisa? Não. Mas eu tô sempre te ajudando. A gente vai dizer assim, olha, é uma permissividade muito grande. Já uma sociedade em que une um controle alto com baixo apoio, a gente vai dizer que é uma sociedade da disciplina social punitivista. Porque eu controlo, eu te exijo, faça isso, faça aquilo, mas eu não te dou nenhum tipo de apoio. Você que se vire, mas me entregue tudo isso. A lógica da justiça restaurativa é a gente criar uma disciplina social restaurativa que vai unir um controle alto e um apoio alto. A gente vai exigir muito de você, mas nós também vamos te ajudar. Então, se você cometeu um crime e você estiver disposto a reparar as consequências na medida das possibilidades, porque nem tudo é possível, mas no máximo que você pode, conte com a gente que nós vamos te ajudar a dar elementos para que você repare. Claro que nós vamos discutir como é que isso é feito depois na prática, mas essa é a essência, essa é a teoria da justiça restaurativa. Eu vou te fornecer subsídios para que você coloque isso em prática.
para que você consiga restaurar. Para que você gere menores consequências do seu crime. Por quê? Porque a justiça restaurativa está muito preocupada com a vítima, que é diferente do modelo tradicional. No modelo tradicional, para que serve a vítima? A vítima é chamada, no modelo tradicional de justiça, e que vai continuar existindo, porque a justiça restaurativa é complementar, é chamada muitas vezes como um elemento de prova. Complicado esse conceito, mas é isso mesmo. Eu estou dizendo que uma pessoa, um ser humano, com emoções e tudo mais, virou elemento de prova, virou prova. É frio isso, né? Mas o que é? Como assim prova? A pessoa é chamada para dizer, você reconhece quem cometeu o crime? Foi ele mesmo? Foi ela mesmo? E como é que fez? Então você é um elemento ali para ajudar a condenar uma pessoa. Ninguém olha, nenhum juiz olha para uma pessoa e diz, como é que você está se sentindo, vítima? O que você está precisando? O que nós podemos te ajudar? Esse tipo de pergunta não é falada. É só participar de qualquer audiência penal que vocês vão ver. Não tem esse tipo de pergunta. Só que essa pessoa é a pessoa que mais foi afetada pelo delito. Quem faz essas perguntas? A justiça restaurativa faz. O que você precisa? O que nós podemos te ajudar? Então, essas são as perguntas restaurativas. Olha aí, quem foi prejudicado? Quais são as necessidades da pessoa que foi prejudicada? Quem deve satisfazer essas necessidades? E para que a pessoa satisfaça essas necessidades, ou seja, aquele que cometeu o delito, nós, enquanto sociedade, nós também estamos dispostos a ajudar essa pessoa. Porque o que nós estamos preocupados é que os efeitos danosos daquele crime sejam minimizados ao máximo, dentro daquilo que é possível, né, gente? No mundo ideal, como eu disse, a gente voltaria ao minuto anterior ao crime. Como isso é simplesmente impossível, o que nós podemos fazer? Qual é o máximo que nós podemos chegar? Tá? Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar as perguntas restaurativas e a gente vai trabalhar a justiça restaurativa. Então a justiça restaurativa, ela é trabalhada durante fases processuais, sempre que as partes autorizarem. Ela é trabalhada depois da condenação. Por quê? Porque a justiça restaurativa, ela não substitui, ela complementa. É uma medida para minimizar efeitos negativos. Por isso o nome, restaurativa. Vem daí, de restaurar, de minimizar, de tentar achar o mais próximo possível ao minuto anterior ao crime. A gente tenta criar aquele ambiente de novo dentro daquilo que for possível de fazer, certo? Tem algumas referências aqui também, e eu gostaria, né, de deixar vocês aí bem informados, que sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem procurar, né, o Fale com a Tutoria, que é muito importante, que pode auxiliar, e nós temos aí mais aulas, tem livros para ler, enfim. Conto com vocês aí nas nossas próximas aulas, onde nós vamos detalhar o como fazer. Como que eu faço essa justiça restaurativa? Como que eu faço a mediação? Você é mediadora, e agora? Você é facilitadora restaurativa, e agora? Tudo isso na próxima aula. Até mais, pessoal!